estamos começando mais um episódio aqui no canal Quanta Pra Mim. É uma satisfação ter você por aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Wagner Oliveira, eu atuo aqui na Quanta como especialista em educação corporativa e hoje trago para vocês um bate-papo super especial. Afinal de contas, olha só aqui os nossos convidados dessa mesa que eu já vou apresentar para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema estratégico, porque nós vamos falar sobre governança que sustenta sonhos. E vocês sabem o quanto a Quanta Previdência tem objetivos, metas exponenciais, mesmo em um cenário de incertezas. A gente não tem todas as respostas, nunca teremos num mundo volátil, etc. E a gente vai falar sobre isso aqui. Como é que a gente persegue esses objetivos tão ousados, mas ao mesmo tempo deixa o nosso pezinho ali no chão, pezinho no risco ou pezinho no chão, né? Sem abrir mão dessa segurança. Nós vamos falar sobre isso neste episódio. Claro, nós trouxemos para cá um timaço dessa vez, gente. Eu me sinto lisonjeado porque a agenda desse pessoal aqui é super disputada. Aproveitamos um evento que eles estão aqui na Quanta, né, participaram, deram aqui palestras, né, participaram dos painéis. Então, vamos gravar um podcast, eles aceitaram. De antemão, muito obrigado. Primeiro, apresentar o Marcos Assi, e o currículo de todos é bem grande, né? Então, eu fiz uma síntese aqui, tá, Marcos? Que é mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC de São Paulo, membro do Conselho Fiscal do CDP Latinoamérica, curador e professor da pós-graduação em GRC da Sustentar, Escola de Negócios de Joinville. Ele é professor de MBA, enfim, e é membro da Comissão de Riscos Corporativos do IBGC. É isso? Tem muito, mas tá bom pro começo, deixa por assim, então fica tranquilo. Senão, daqui a pouco, né, a gente começa assim, ó, apresentei o cara, não para de falar o currículo dele. Mas o currículo é enorme. Também, são 40 anos trabalhando, na hora tem que fazer a composição disso, né? Muita experiência. Ixi, olha os cabelos brancos. Então, tá tudo em casa. Obrigado, Marcos, obrigado. E também Soraya Buzo Cancela. Pronunciei corretamente? Pronunciou corretamente. Então tá bom. Graduado em Administração de Empresas, também em Ciências Contábeis, tem MBA em Gestão de Negócios, especialização em Administração Financeira, certificação em Controles Internos pela SUSEP. Obrigado, Soraya. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com essas duas sumidades, nessa empresa tão querida que foi a Quanta e é a Quanta, onde a gente teve a oportunidade de fazer trabalhos incríveis aqui. Fico lisonjeada de estar aqui com vocês. Obrigada. O prazer é todo nosso. E Luiz Henrique Lobo, que é membro independente de conselhos, Comitê de Riscos da Caixa e de Auditoria da BR Partners e consultor e palestrante. Luiz, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, o convite pela Quanta, de a gente poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiência. Eu acho super importante a gente ter essa oportunidade. Então, quando veio o podcast, é uma oportunidade para a gente poder falar para vocês também um pouco do que a gente compartilhou aqui para os funcionários da Quanta. Muito bom. E aproveitando, então, já pegando o gancho da tua fala, né, nós promovemos aqui um seminário de gestão de riscos e tal. Poxa, foi muito bacana. Eu ouvi vocês ali palestrando e eu quero começar primeiro com a definição básica, né, de riscos, já que a gente está falando sobre controles internos, compliance, gestão de riscos. Num cenário de incertezas, a primeira pergunta é básica, eu jogo na mesa, quero ouvir vocês. O que é risco, gente? E tem alguma relação, a gente pode utilizar de alguma ilustração, até para ficar mais fácil para quem está ouvindo, assistindo a gente, a relação do risco com o automóvel, ou de repente com o painel de avião. Eu sei que vocês falaram sobre isso aqui nas palestras, então, por favor. Eu, por uma questão de, né, para evitar problema, né? Soraya, fica, Soraya. Professor sendo professor, pessoal. Olha, eu acho que a gente pode dizer aqui o que é risco. Ela tem uma definição muito ampla, muito genérica. E eu já digo de primeira que é ousar. Então, nós todos, a todo momento, nós estamos fazendo o quê?
ousando, porque nós corremos risco em tudo, em qualquer condição da nossa vida, a todo momento. Né? Na esfera pessoal também. Totalmente, é o que a gente falou e a gente falou em todas aqui as nossas conversas com o pessoal da Quanta. Estamos aqui exatamente para correr risco. A diferença é como e quais os riscos nós queremos correr na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Esse é o maior X da questão e essa é a questão que a gente traz, debate e busca estar o tempo todo mitigando, controlando e seguindo adiante. Interessante a fala da Soraya, quais os riscos que nós estamos dispostos a correr. Lembrei da tua palestra agora, apetite a risco, é isso? Exatamente, eu acho que, primeiro, pegando o gancho da Soraya, a gestão de risco está muito mais perto do que as pessoas imaginam. Nós somos gestores de nossos próprios riscos. Então, quando eu tomo a decisão de fazer um seguro de um carro, não deixa de ser uma tomada de decisão de mitigar esse risco. Ou quando eu tomo a decisão de que eu não quero risco para o meu futuro e eu entro num plano de previdência, eu também estou gerenciando meu próprio risco. Tá? Então, nós mesmos estamos aqui no dia a dia tomando decisões estratégicas para os nossos riscos. E não é diferente nas empresas. As empresas também gerenciam seus próprios riscos para evitar problemas e perdas inesperadas que podem prejudicar e impactar sensivelmente. Tá? Então, uma decisão importante que as pessoas têm que tomar é, primeiro, conhecer seu risco e depois, uma vez que conhecido o seu risco, tomar uma decisão se eu tenho apetite a risco, se eu quero correr esse risco ou não. Tem pessoas que têm um perfil mais agressivo e gostam de tomar mais riscos. Então, por exemplo, quem faz um esporte radical é uma pessoa que tem apetite a risco maior. Mas tem aquelas outras que não gostam disso, tá? São pessoas mais conservadoras que não gostam de correr riscos. Para essas pessoas, o que ela tem que fazer é mitigar esses riscos, ou seja, criar controles mitigatórios para passar de um risco inerente, natural daquela situação, para um risco aceitável que ela está disposta a correr. Muito bom, interessante. Eu lembrei do automóvel que tu falou ontem também. Então, porque tem uma conexão, né? Até aproveitando a fala dos dois, às vezes eu escuto assim, né, quando você chega para fazer um trabalho, quais são os riscos da sua área? Eu não tenho risco. Aí eu falo, não fazer nada também é risco. Sério de ser mandado embora? Porque assim, cara, existe o risco de você não receber informação, de você não ter o sistema, de você não ter energia elétrica, de não ter ninguém para trabalhar, de um mercado parar, você não ter para quem vender o seu produto, e os riscos estão aí. Então, né, que nem o Luiz falou assim, você quer definir o risco? Assim, então, até para ter uma ideia, né, porque geralmente eu falo para as pessoas assim, olha, porque o pessoal começa a querer arrumar fórmula mágica para fazer gestão de risco. Falo assim, olha, 4 riscos macro, estratégico, operacional, financeiro e compliance. Olha esse primeiro, entenda esse processo, analise o que você quer fazer. E só que é um detalhe, que aí aproveitando isso, isso não é uma responsabilidade da segunda linha do negócio, é da empresa. Então, falta sinergia das pessoas entenderem que para fazer risco eu preciso ter compliance, eu preciso ter controle interno, eu preciso ter processo mapeado, eu preciso ter gente preparada, eu preciso ter gente capacitada. Porque é o conjunto da obra. Porque se você não tem diretrizes, se você não tem procedimentos operacionais que colocam em prática as diretrizes, essa questão toda. Então, entender mais esse processo, tá? Muito bom. Inclusive um risco de imagem, né? Todos esses riscos que ele colocou estão atrelados naturalmente ao risco de imagem. E uma instituição, muitas vezes, a gente sabe que ela vive de imagem. Não só a instituição, mas as pessoas, os conselhos, os comitês, nós, muitas vezes. Então, a imagem é muito importante. Então, não basta parecer, tem que ser também. A imagem tem muito valor, muito valor. A marca é valorada pela imagem. Fazendo o gancho na palestra do Luiz, a imagem dá problema, depois o reputacional. Exato. Os riscos interconectados são super perigosos. Quer dizer, um risco pode disparar outro. Normalmente, o risco reputacional, ele dispara outros riscos que têm impactos financeiros, regulatórios. Então, é muito importante você olhar a imagem com muito carinho e colocar isso dentro da sua matriz de riscos estratégicos. E é interessante, né, que quando a gente fala de gestão de riscos e tal, compliance, não significa
que eu tenho ali uma área que está freando o crescimento, porque às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Não, ela freia a estratégia, ela freia, e não é, né? Ela facilita e ela proporciona um controle, né? Uma visão, um controle, um mapeamento dos riscos que são inerentes àquela operação. E aí eu também quero trazer aqui para a mesa uma fala da tua palestra, Luiz, quando tu falou da relação do risco com o crescimento e oportunidade. Porque muitas vezes as pessoas olham o risco como um lado só negativo. Exato. Não existe retorno, crescimento sem tomar risco. O risco faz parte do negócio do dia a dia. Tá? Então você precisa olhar a oportunidade e o risco. Eu gosto muito de usar, está muito claro hoje em dia, essa onda do inteligência artificial, tá? Que é uma tremenda oportunidade de ganho de escala, de efetividade, que está na nossa frente. Mas, porém, ela traz também consigo uma série de riscos. O risco não necessariamente é ruim. O risco ruim é aquele que você não conhece ou que você não gerencia. Então, é fundamental que você entenda o risco para que você possa aproveitar a oportunidade. Tá? Não dá para você ter, achar que você vai aproveitar a oportunidade se você não vai gerenciar muito bem esse risco e está associado a essa oportunidade. Interessante isso, né? O que vocês pensam sobre isso? E a área de riscos também, ela é exatamente esse balizador para a tomada de decisões, né? As decisões devem ser tomadas nas organizações baseada na gestão de risco. Uma gestão de riscos bem feita, ela vai seguir o planejamento estratégico e ela vai conseguir atingir os objetivos que foram definidos pela alta administração. Então, é primordial que essas oportunidades sejam capturadas e monitoradas através da gestão de riscos. Interessante. Eu vou dar um recado para os profissionais, tá? Que estão assistindo a gente. Controle interno não cria burocracia. Só é burocracia quando eu não converso com quem faz. Entenda como é feito. É muito importante que as áreas de risco não sejam vistas como a área pessimista ou a área do não. Sim. Você não está lá para engessar a empresa, você está lá para ajudar. Está todo mundo remando na mesma direção, tá? Então, precisamos trabalhar de uma forma alinhada e conjunta. Isso não significa que você vai perder a sua independência. Independência é essa super necessária, tá? Então, você não pode abrir mão dessa independência, mas você também não pode abrir mão de entender que você está lá para ajudar. Você é parceiro da área de negócios. Então, não é simplesmente dizer não, olha, não pode, de uma forma conservadora. Conversa, como o Assi falou, entende a situação e faça parte da solução. Você não está lá só para impedir, você não é a polícia, você é um parceiro, um consultor que vai ajudar a viabilizar, talvez de uma forma mais segura e adequada, que aquilo aconteça corretamente. Esse é o seu papel. E aí, aproveitando que você falou, o compliance, ele não é delegado, ele não é investigador, ele não é xerife, ele não é CSI, tá? Não precisa ficar investigando. A nossa função é criar diretrizes para dar confiança em quem vai executar o trabalho. Então, eu nunca, como compliance officer, nunca proibi meu cliente de fazer nada. Só falei assim, tá na regra. Porque às vezes meu cliente fala assim, se onde está escrito que eu não posso fazer? Foi no mesmo lugar que está escrito que pode. Aí ele falou assim, mas eu não achei esse escrito lugar. Ele falou, lógico, só escrevi o que pode, o que não pode, eu não vou perder meu tempo. Então, aí eu vou olhar o seu estatuto, vou olhar o seu código CNAE, vou olhar o seu plano de contas. Se é permitido, se não é, não vão me desgastar em fazer a operação. E aí, a área de risco, ela acaba sendo vítima de processos mal estruturados e pessoas mal preparadas em fazer a gestão. Sabe, é isso, porque as pessoas acham, amém. Porque as pessoas acham que a gente está lá para criar impeditivo, para criar burocracia. Exato. Não! Me fala o que vai fazer, eu vou tentar te ajudar e conversar com as pessoas. Né? Que nem você falou do IA. Tá, vamos inovar? Vamos, mas vamos entender os processos, vamos entender as pessoas, para saber se eu posso. Porque está acontecendo muito no IA o quê? Estão buscando coisas e estão esquecendo das referências, dos direitos autorais. Aí, o que acontece? Nós estamos aqui, se eu fizer uma apresentação aqui só na Quanta, tá aqui. Isso, quando é divulgado na mídia, alguém vai achar a imagem, aquilo que você apresentou, e fala assim, peraí, isso aí é meu. Mas eu trouxe do IA, então não é só trazer, tem que validar o que o IA te traz. Para isso ser um validador e minimizar risco no teu processo. Muito bom. Uma bibliografia daquilo que é falado, né? Muito bom. Porque o conhecimento, ele está ali
e cabe a nós difundirmos, mas cabe também dar a devida importância a quem criou, a quem desenvolveu e como isso está disseminado, né? Porque quem aprende errado ensina errado. Então vamos tomar cuidado como a gente aprende as coisas através da inteligência artificial. Até porque Isso é um bom ponto. casos, só para deixar bem claro, tem casos que você faz a busca no chat GPT, ele não acha uma referência, ele cria para você uma solução, e se você não tiver critério de avaliação, você pode ser levado a erro. Esse é um risco da IA. Exatamente. Tem muitos. A gente precisa entender. Está aí para ser explorado, mas com cuidado, com devido cuidado, entender os riscos que estão por detrás e ter os controles devidos para mitigá-los. Interessante. Agora eu quero trazer esse olhar um pouco para os processos aqui da Quanta, né? E eu separei uma pergunta aqui, quero muito ouvir vocês. Como é que a gestão de riscos e o compliance tem total conexão com o que vocês estão falando? Podem ir além da conformidade para atuar como um agente de transformação e apoio ao negócio da Quanta. Como que essa área pode atuar como um agente de transformação? Primeira coisa, risco e compliance. E o próprio controle interno, segurança da informação, qualidade, o conjunto da obra é o seguinte: quanto mais eu entendo do negócio, mais suporte eu dou para quem faz o negócio. Muito bom. Porque a gente não dirige o carro, mas eu deixo o carro em condição da pessoa dirigir. Perfeito, muito bom. Né? Então, se as pessoas... Porque assim, eu não posso criar uma regra de uma coisa que eu não tenho a mínima noção. Então, eu vou conversar com as pessoas, vou entender. Aí eu entendo de novo, converso com um, com outro, para ver se aquilo faz sentido ou não. Porque às vezes, né, às vezes eu estou no meu trabalho, eu vou lá, converso com o jurídico, converso com o RH, converso com a área de negócio, converso com a segurança, converso com a contabilidade. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui para que o processo seja para a empresa, não para mim. E o detalhe, quanto menos eu aparecer no processo, significa que o compliance e o risk controle interno estão funcionando. É interessante isso. Sem dúvida. Interessante. Esse é um ponto crucial, Interessante. porque você acaba utilizando todo aquele dado, todo aquele conhecimento para fazer indicadores de monitoramento. E aí o monitoramento se dá por ele e você só ataca os pontos importantes e não fica essa questão toda permeando ali, as pessoas estão ali com a informação, né? Olha, o Cavaleiro do Apocalipse, ele veio aqui com uma notícia ruim. Não, ele tem bons controles, ele tem bons processos, ele tem dados fortes e seguros e ele cria indicadores e aí o dashboard dos monitoramentos, tá todo mundo ali sabendo esse paciente enorme, como que tá a saúde dele ali no dia a dia. Isso é muito Isso importante. facilita a tomada de decisão estratégica dentro da organização. Sem dúvida. Luiz. Eu queria aproveitar, então, que o Assi deixou a bola quicando e vou dar... Vai dar uma raquetada. Vou dar um smash à la Google para trazer um conceito super importante que mostra o conceito das linhas de defesa, que mostra que todos têm uma participação importante nesse processo. Não é só a área de risco que tem que gerenciar o risco, mas é a instituição como um todo. Começa na chamada primeira linha de defesa, que são as áreas que tomam o risco, que precisam entender e fazer toda a parte dos controles. Tá? A segunda linha de defesa vai certificar que esses controles estão realmente adequados e sendo rodados de uma forma correta. E, por fim, de uma forma independente, nós temos a terceira linha de defesa, que é a auditoria, que também tem seu papel de certificar de que está tudo acontecendo como previsto. Essas três linhas precisam, como um time de futebol, trabalhar de uma forma muito alinhada, muito conjunta, tá? Então, não quer dizer que o risco deve ser gerenciado apenas pela área de risco. Tá? Então, cada um tem seu papel e quando as pessoas entendem isso, entendem que estão todas no mesmo barco, remando na mesma direção, isso facilita bastante. Ou seja, o risco não é visto como uma pessoa negativa, mas aquele parceiro que está aqui para me ajudar a que o problema não aconteça. Tá? Então, acho que esse alinhamento é super importante e esse conceito, ainda que básico, de que está todo mundo envolvido na gestão de riscos, desde da pessoa mais simples até a diretoria e os conselheiros, está todo mundo nessa cadeia, nesse ecossistema, tudo fica muito mais fácil, as coisas acontecem mais naturalmente. Interessante. Me fez lembrar da tua palestra que tu falou de quem que é a responsabilidade da gestão de risco, né? É de Deus, né? Ou é só da área de gestão de risco? Não, é nossa. Cada um de nós... Dedinho. Dedinho, ó.
me fez lembrar da tua fala. Muito bom, muito bom. Bom, já... A Soraya queria comentar. Opa, desculpa, Soraya, por favor, acho por que isso favor. é muito importante. Você, Quanter, ouvindo isso, saiba, o seu dinheiro está protegido, inclusive por toda essa proteção de camadas de defesa dentro da organização. Muito bom, muito bom. A gente está falando aqui de um tripé: governança, riscos e compliance. Então, considerando que já existe, né, na Quanta uma maturidade em relação a esses 3 pilares aqui, agora eu quero falar da liderança. Como é que a liderança ela pode utilizar desses dados, né, que são gerados para a tomada de decisão? Porque, queira ou não, é um baita apoio para a liderança. A liderança precisa tomar decisões que, de maneira geral, trazem um grande impacto, internamente e externamente. Sem dúvida, mas eu enxergo de uma forma diferente. Eu enxergo isso como uma retroalimentação. A alta administração define estratégia, compartilha isso com o GRC, né, todo o pilar de governança, risco e controle, que vai suportar as novas tomadas de decisões. Então, essa retroalimentação é total e restrita, e é isso que dá segurança financeira e perenidade para as organizações. É um negócio... aproveitando que você falou, essa questão do retroalimentar, eu vou fazer um paralelo, tá? É igual o que a gente faz. Todo dia a gente não acorda, toma um café da manhã, almoça, janta, toma banho, se cuida. É um ciclo. Isso é uma coisa que, quando você cria um processo adequado, isso se torna uma rotina, e aí o grande risco da rotina é você desprezar os riscos inerentes no seu processo. Ah, interessante. Tá? Ou seja, a rotina... Eu vou jogar, tá? Fica à vontade. Aí a bola vai quicar. A rotina pode cegar? Ou pode embaçar a visão? Vou fazer mais um paralelo. Casamentos acabam por falha de processo e rotinas mal estruturadas. Então, tem que estar sempre renovando, tem que estar sempre conversando, sempre se ajustando. E isso acontece dentro da empresa também. A gente precisa conversar. Mas fato é que a gente nunca terá todas as respostas quando o assunto é gestão de riscos. Não. Correto? E a Quanta, ela tem uma estratégia de crescimento exponencial. Mas ela não abre mão desse cuidado, desse controle. Como é que vocês enxergam isso, né? O papel da gestão de riscos, né? Considerando uma organização que tem metas exponenciais num ambiente que é extremamente volátil, incerto. As coisas mudam o tempo todo. Acho que o papel é fundamental da gestão de riscos. Ela é uma ajuda para poder dar as informações necessárias para uma boa tomada de decisão. Tá? Ela ajuda, ela não impede que a decisão seja tomada, ela ajuda que a decisão seja a mais certa possível naquele cenário determinado. Sim, as incertezas, vivemos num mundo onde as incertezas estão crescendo cada vez mais. A gente está falando hoje num evento sobre os cisnes negros e os rinocerontes cinzas. São 2 conceitos super importantes que nós estamos vendo cada vez mais na nossa realidade. Ou seja, aqueles eventos que a gente nunca achava que poderia acontecer, estão acontecendo. Sejam eles eventos geopolíticos, sejam eventos climáticos, que a gente nunca imaginava que poderia ser a nossa realidade, e a gente precisa estar preparado para isso. Então, a gestão de risco traz uma palavra cada vez mais na moda e cada vez mais importante, que é resiliência. Resiliência é estar preparado para essas situações. Tá? Porque essas situações vão acontecer, o risco vai se concretizar. E eu preciso estar preparado não apenas para impedir ele, mas também para lidar se ele realmente acontecer. Tá? Então, eu preciso ter procedimentos, planos de contingência, estar preparado para quando esse evento atípico, esse tal do cisne negro, acontecer. Tá? Da mesma forma que o conceito do rinoceronte cinza é muito interessante, dado a natureza comportamental das pessoas, de negar que aquele risco acontece. Não, esse risco nunca vai acontecer. Isso é impossível. Isso só acontece no vizinho. Aqui em casa nunca acontece isso. Então, não dá. Na verdade, a realidade não é essa. Muitas vezes a gente está vendo o risco chegar e aquilo vai ter um impacto significativo para a minha empresa, e negar o risco ou deixar de atuar não vai desaparecer esse risco. Tá? Ele vai continuar lá e pode ser que o impacto e a consequência seja muito maior se você não tem exatamente essa resiliência. Eu queria só trazer mais uma dica também que eu acho que é super importante. Como tudo na vida, é um exemplo. Tá? Então, é muito importante o apoio
e o exemplo top-down da alta gestão, dando o exemplo, apoiando esse tipo de iniciativa, que é exatamente o que a gente percebe aqui na Quanta. Tá? Então, isso é fundamental. Não existe cultura se ela não tem, se essa cultura não está permeada em toda a organização. E começa no nível mais alto, mostrando, apoiando, incentivando a gestão de risco, mostrando que aquilo realmente faz parte da sua cultura, que faz parte da sua decisão, que você leva aquilo a sério. Isso é super importante, que você permeia isso tanto para baixo quanto para a própria fora da empresa. Então, as empresas, os clientes ficam confiantes de que a empresa está exatamente bem gerida, com essa preocupação, está tomando os cuidados devidos para não ter nenhum tipo de impacto. O próprio seminário aqui tangibiliza isso. Exatamente. A própria promoção do seminário que nós estamos fazendo tangibiliza isso. Você técnico agora. Por favor. Para você, técnico. Primeiro, quem está me assistindo agora, se você não tem o processo mapeado, mapeie. Entenda. Crie controles e teste o controle. Antes de você testar o risco residual, teste o inerente. Aquele que faz parte do teu processo. Crie primeiro indicadores de performance para depois criar indicadores de risco. Porque quando você fizer a performance, você vai saber por que a performance não foi atingida. Foi falha de processo, capacitação, qualificação. Nós não atendemos, o nosso marketing não chegou no público-alvo, e aí vamos entender os riscos do negócio. E o teu compliance é onde vai fazer todo o colchão para os 3 pilares de controle interno, segurança e risco. A sua governança, ela tem pilares. E o compliance é justamente o colchão que vai te dar aquele conforto para que a queda não seja muito grande. Então, você tem que ter esse processo bem alinhado. Em relação a controles internos, eu diria que é uma das áreas mal entendidas numa empresa. Acham que é uma mera burocracia, mas é uma área crítica e importante. E, somando ao que o Assi já comentou, normalmente o problema do controle interno está em 2 pilares. Primeiro, muitas vezes ele é mal desenhado. E ele é mal desenhado porque as pessoas entendem mal o processo. Então, tem que entender o processo, como você falou, para você desenhar o controle bem. Porque um controle mal desenhado não adianta para nada, é perda de tempo. Tá? Da mesma forma que um controle bem desenhado, mas mal executado, também não serve para nada. Então, você precisa ter um desenho do controle muito bom para ser eficiente, mas você precisa executar esse controle também muito bem. Tá? Quando você tem essas 2 coisas, você tem uma empresa mais segura, com risco melhor gerenciado. Porque muitas vezes você acha que você está gerenciando o risco, porque você tem um controle. Eu falo, por exemplo, que é como se fosse um plano de saúde, que você acha que você está seguro. E aí, quando você vai usar esse plano de saúde, você percebe que você tinha uma cláusula que você não sabia e você não pode usar esse plano por causa dessa cláusula. Ou seja, você desconhecia, o controle estava mal desenhado e não funcionou para você. Então, o plano de saúde é um controle para você mitigar seu risco e você é pego de surpresa por um mau desenho ou por uma má execução. Interessante. Eu acho que essas são ótimas recomendações, inclusive, para outras entidades, como a Quanta, né, elas podem adotar para implementar, né, essa cultura, né? Mas quando a gente começa a se aprofundar e ver o quanto isso é importante para as organizações, e eu fico muito, muito feliz, eu estou aqui na Quanta há 7 anos e eu vejo isso na pele, no dia a dia, o quanto que a Quanta, ela se preocupa, ela dá valor, já não é o primeiro seminário que a gente faz, então a gente fala muito sobre isso, né? Eu fico muito feliz, sabe? Poxa, eu entendo, isso faz sentido, isso é importante, isso ajuda na tomada de decisão, e isso não freia a empresa, muito menos freia a estratégia, né? Então, por favor. Eu fico feliz que vocês têm esse approach, né? Quando a gente vê que o assunto é valorizado, que é levado a sério para uma empresa, e nós profissionais ficamos muito felizes, porque isso não necessariamente é a realidade de todas as empresas, tá? E o nível de maturidade e o estágio de maturidade é diferente. É uma jornada que você precisa evoluir e amadurecer. E a percepção que a gente tem aqui é que a Quanta já está nessa jornada há algum tempo e já está num nível de maturidade bem mais elevado do que a grande maioria. E quando a gente vê isso, eu fico muito feliz. Tá? Mostra o reconhecimento do valor que a gestão de riscos tem
nesse processo de amadurecimento, nesse processo de aculturamento. Muito legal. E o Luiz mencionou uma palavra aqui interessante, jornada, que não acontece do dia para a noite, né? Eu estava fazendo um mestrado na PUC, em Ciências Contábeis, e eu tive aula só com o Sérgio Diodícibus. Para quem não conhece, né? Ele me deu aula de teoria da contabilidade e eu descobri porque eu fazia tanta bobagem antes de conhecê-lo. Ele disse uma coisa: nós contadores não sabemos apresentar o que nós fazemos. E isso me marcou, que eu descobri que isso acontece para o controle interno, para o compliance, para a qualidade, para a segurança da informação, para risco, até a própria auditoria. Porque todo mundo tem o receio da auditoria. Só que é o seguinte, quando ele vai na reunião de pais e mestres da escola e a professora aponta as não performance do filho dele, né? Que o filho não fez lição, que não fez os exercícios, que tirou nota baixa, que conversa na sala, ele começa a fazer auditoria em casa, olhando o caderno, se ele está estudando, que é esse o trabalho da auditoria, ver se aquilo que está sendo deficiente está melhorando no processo. E aí vem uma outra coisa importante. O compliance se ensina em casa. Porque o filho, quando vai mal na escola, a culpa é do professor, a culpa é do colega, a culpa nunca é dele. Porque ele não vai falar para o pai que não fez a lista de exercícios, não vai falar para o pai que não estudou, que não está nem prestando atenção na aula, que acha que aquilo... Então, ele nunca vai assumir. E na empresa, nós passamos pelo mesmo problema. A culpa é sempre do risco, é do compliance, é da auditoria, do controle interno. A pessoa tem que falar, desculpa, eu não fiz o que eu precisava fazer, me ajuda a fazer o que eu preciso fazer bem feito. Falta essa humildade no processo de trabalho. Então, por favor, marque suas recomendações ou recado final para quem está nos ouvindo, nos assistindo. E, mais uma vez, obrigado, viu? Bom, eu quero agradecer essa oportunidade, né? Imagina, a gente que agradece. Estar aqui. E, assim, o recado que eu vou dar para você que está me assistindo, nada é impossível em GRC, é trabalhoso. Tá? Dá trabalho, necessita carinho, dedicação. E aprenda que as dificuldades existem. E você tem que saber transpor as dificuldades e criar facilidade. Só que criar facilidade não é criar fragilidade. Né? Então eu sempre falo assim, vamos agilizar o processo. Assim, fala com FR na frente de novo, como é que fica? Fragilizar. Então, cuidado. Então, assim, não se sinta desprezado quando as pessoas não te ouvem. Busca jeitos de falar. Eu aprendi com essas analogias de poder convencer as pessoas de como fazer a coisa diferente. Muito bom. Quando você coloca ela no dia a dia dela, ela entende o que é isso. Aí facilita todo o processo. Ela entende e reconhece a importância. Exatamente. Professor, obrigado, viu? Eu agradeço. Obrigado. Soraya, muito obrigado. É bom, já é de casa, Soraya. Soraya. Soraya, já é de casa, já. Nós temos que entregar um crachá de Quanter para a Soraya. Hein, produção? Vamos pedir para fazer um crachá de Quanter para ela. Obrigado, Soraya. Eu que agradeço. Quero deixar um recado também que eu acho que é muito importante para todos que estão nos ouvindo. É assim, faça o seu papel e faça a sua exposição de risco com muita responsabilidade na vida, no trabalho e nas questões todas. Quero agradecer muito a oportunidade. A Quanta é uma empresa que a gente fez um trabalho incrível, com profissionais excelentes, e a gente participou de um seminário também enriquecedor. Tive aqui não só para ensinar, mas também para aprender muito. Fico muito feliz, agradeço vocês. A gente E é isso. agradece, obrigado. Luiz... Bom, queria agradecer o convite, a oportunidade de a gente estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento, de experiência com vocês, numa mesa desse alto nível, com o Ácio e a Soraya, são pessoas realmente profissionais bem reconhecidos no mercado, então é uma honra estar aqui participando e compartilhando com vocês. E a minha mensagem final que eu queria deixar é que vocês precisam entender que a área de riscos não é um inimigo, não é alguém que está contra você. Você precisa entender que a área de risco está lá para te ajudar, ele é um parceiro do seu, tá? Então, olhe com outro olhar, uma visão diferente da área de risco. Ela não está lá, não é uma mera burocracia, não é uma mera perda de tempo, tá? É uma ajuda significativa, tá? Da mesma forma que o pessoal da área de risco também precisa entender que ele não está lá para impedir negócios, ele não está lá para atrapalhar. Pelo contrário, você precisa ajudar. Para poder ajudar, você precisa entender.
Você precisa ter um outro olhar. Você não está lá só para dizer não, para impedir, mas você está lá para também ajudar na solução. Traga soluções, traga ideias, veja alternativas, tá? Sempre tem alguma outra forma de fazer que é melhor do que aquela, que vai ter um risco menor. Então, esse é o seu papel. E aí, os dois juntos, entendendo um ou outro, esse relacionamento começa a fluir muito melhor e as coisas vocês vão ver que, naturalmente, serão melhores para todos os lados, tá? É essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito bom, meus caros. Prazer demais bater esse papo com vocês. Espero que realmente a gente marque a parte 2. Para você que nos acompanhou até aqui, espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, deixa aí o teu like, se inscreva no canal. Dessa forma, você não perde nada, fica por dentro de todas as novidades. E olha, eu te aguardo no nosso próximo episódio. Até lá, um abraço.